China é outra história. Então, nós somos um país continental e nós temos renda média baixa. Então, carro elétrico no Brasil, hoje, é 2,5% do mercado brasileiro. No México é 1,5%. No Chile é 1,5%. Na Tailândia é 5%, porque a Tailândia fez um plano, eles importam petróleo, onde eles estão subsidiando o carro elétrico. Na Turquia, agora é 7%, porque lá é assim, carro a gasolina paga 30% de imposto, carro elétrico paga 0%. Bom, perfeito. Baita subsídio. Gostando ou não do carro elétrico, eu vou comprar porque é mais barato. Depois, não compare o tamanho da Turquia com o tamanho do Brasil, o tamanho da Tailândia com o tamanho do Brasil. São países ecos em termos de área comparado conosco. Nós temos 3.500 carregadores públicos no Brasil. A França tem 120 mil. Caraca, velho. A França tem... é 16 vezes menor que o Brasil, mas tem a Amazônia e tudo isso. Vamos pensar um Brasil tirando a Amazônia e tudo. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Vamos falar que o Brasil tem 4. Que metade tem pouca gente que mora, tem floresta e tudo mais. Mas nós temos 4 milhões de quilômetros quadrados. A França tem 600 mil, eles têm 120 mil carregadores, a gente tem 13.500. A Califórnia tem 100 mil carregadores. A Califórnia mede 400 mil quilômetros quadrados. A China tem 1 milhão. Mas na China é fácil, né? Eu mando fazer e faço. Se alguém vai usar ou não. Então, a venda de carro elétrico na Europa, por exemplo, na França é 19% do mercado. No Brasil é 2,5%. Mas na França, país rico, tem um baita subsídio para carro elétrico. Tem 5 mil euros que eles te dão lá no Cacau, na hora, o concessionário já dá o desconto para você. E recebe do governo depois. E você tem outras vantagens com o carro elétrico, depreciação acelerada e tudo mais, que são importantes. Na Alemanha era 19%, cortaram o subsídio, caiu para 12%. A venda de carro elétrico na Alemanha esse ano caiu, tá? 12% do mercado, era 19%. Ou seja, o alemão, que é um povo ecológico, se não tem subsídio, caiu para 12%. Então, o carro elétrico é bacana, é uma solução para mobilidade urbana, não é uma solução para mobilidade humana. E num país como o Brasil, vamos esquecer, por exemplo, a gente está no estado de São Paulo. Esquece o estado de São Paulo, por exemplo, pega de Vitória a BH. Eu estou vendendo ônibus elétricos, depois eu falo dos ônibus. E nosso ônibus tem 400 km de autonomia, o ônibus urbano com a maior capacidade de bateria. E eu tinha uma com capacidade enorme de bateria e eu falei, de Vitória para BH tem 540 quilômetros. Vamos fazer rodando. Aí meus engenheiros falaram, não vai dar, não tem um carregador entre Vitória e BH. Não tem um carregador na estrada entre Vitória e BH. Não tem um carregador entre Vitória e BH. Eu não estou falando entre Araraquara e Presidente Prudente. Não. Eu estou falando de Presidente de Vitória para BH. BH é a 4ª maior cidade do Brasil. Sim. Aí a gente foi andando, não fez. A gente fez 520 quilômetros, tivemos que guinchar o ônibus depois, porque o ônibus não fez. Aí o pessoal falou, eu falei que não ia dar. Eu falei, porque gastou muito no começo. O cara, saiu arrancando, pé de chumbo, né? Depende Pisou muito de como você anda. Tivemos que guinchar. Mas, gente, se você mora em Vitória e você quer viajar para BH e você tem carro elétrico, você não vai. Aluga um carro, porque de carro você não vai. Se você tem um carro elétrico em BH e você quer ir para a praia... e praia do Mineiro é o Espírito Santo, você não vai. Não tem carregador. Agora, claro, de Maceió para Recife não tem, de Recife para Fortaleza não tem, mas, gente, de BH para Vitória não tem. É impressionante. Então, o carro elétrico no Brasil, ele nunca vai ser um carro da maioria. Nós temos outras soluções. Nós temos o carro híbrido, o híbrido plug-in, o híbrido leve, etc. Mas o carro elétrico em si é para uso urbano. Deixa eu fazer uma pergunta, porque você tocou num ponto, você falou assim, pô, na França eles estão estimulando o carro elétrico porque eles são mais sustentáveis e tudo mais. Porém, eu já vi algumas notícias, eu queria fazer essa pergunta, já que você, cara, tá dando uma aula aqui sobre o setor, e até sobre economia, né? Que é o seguinte... Existem algumas notícias que falam, olha, o carro elétrico ele não polui menos do que o carro a combustão. Só que a origem da poluição está em outro lugar.
você imagina que tem um conhecimento bem mais profundo sobre isso. Sim, o que acontece? O que você tem que ver é a poluição do que a gente chama do berço ao túmulo, Perfeito. que é A extração do lítio que vai fazer a bateria. Exatamente. tudo. E depois a fábrica, etc, etc. Do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo, o carro elétrico ainda é a solução que menos polui. Ainda. A diferença é menor do berço ao túmulo, porque você só vê... Porque você gasta quando você fabrica um carro, mas depois você usa o carro 20 anos. Uhum. Então, durante 20 anos, você está num carro que não emite CO2. Então, mas, por exemplo, do berço ao túmulo, um carro 100% a álcool, ok, o carro elétrico é melhor, mas não é 5 vezes melhor. Ele é melhor, mas não é 5 vezes melhor. O problema do carro a álcool é o seguinte, vamos falar do Brasil, depois eu falo dos Estados Unidos. Primeiro, vamos falar de petróleo. O mundo consome 95 milhões de barris por dia de petróleo. 95 milhões. Desses 95 milhões, os Estados Unidos extraem 20. E eles gastam 20. Então, 20 não é petróleo. É petróleo, gás natural e bio. Os Estados Unidos fabricam 3 milhões de bios por dia. O Brasil faz 600 mil. O Brasil é o segundo país, Estados Unidos é o primeiro. Eles são autossuficientes. Depois você tem Rússia, Arábia Saudita, eles mais ou menos vendem de 10 a 12, depende das restrições e tudo. Depois você tem a China, 5 e o Canadá, 5. Às vezes o Canadá faz um pouco mais, 5,5, a China faz 4,800, mas na média os dois fazem 5. Depois você tem o Iraque, 4,5, depois você tem o Brasil, 4.